Se você está estudando sobre investimento, já deve ter ouvido falar sobre a importância da diversificação. Hoje eu quero falar um pouco sobre isso, um pouco não, muito sobre isso, né? Quero falar sobre como uma pessoa mais pobre, que ainda não está cheia da grana, pode diversificar os investimentos. Assiste até o final porque vai ser um aulão completo falando sobre diversificação, os tipos de diversificação, quanto o pobre tem que diversificar, como ele deve fazer isso. Vai ter muita informação importante. Para começar, vamos às definições. Diversificação tem a ver com diversificar. E diversificar tem a ver com você ter coisas diferentes, fazer coisas diferentes. No mundo dos investimentos, diversificação significa você investir seu dinheiro em lugares diferentes. Se você investe tudo que você tem num lugar só, num único investimento, num único banco, num único imóvel, você não está diversificando, você está colocando tudo que você tem num lugar só. E isso é uma coisa muito ruim, tanto que qualquer livro ou qualquer investidor profissional vai falar que a diversificação é um princípio básico e universal. Todo investidor tem que diversificar. Aí você me pergunta, Duda, para que eu tenho que diversificar? Tem vários motivos para isso. O principal deles tem a ver com a segurança de você não deixar tudo num lugar só. Vou dar um exemplo prático aqui para você entender a ideia. Em 2022, faz uns anos aí, eu ganhei uma viagem da Binance para ir para Dubai, com tudo pago. Mas eu tive que levar uma grana para poder gastar lá, comer, comprar coisa mais barata e tal, né? Então, eu levei, se não me engano, acho que foi $1.000. Agora, pessoal, se às vezes a gente já fica com medo de andar com uma nota de R$100 na carteira, imagina eu que estava com $1.000, que dá mais ou menos R$6.000 em notas de dinheiro. Pensa no meu medo de ser roubado, ou de deixar tudo em algum lugar e eu acabar perdendo toda aquela grana. Então o que eu fiz? Eu dividi um pouco de dólar em vários lugares. Eu coloquei um pouco na minha carteira, coloquei um pouco na minha pochete, coloquei um pouco dentro da mala, coloquei um pouco dentro da meia. Porque se eu perdesse a carteira, a mala ou a pochete, eu ia ter um prejuízo, mas eu não ia perder tudo, porque eu tinha um pouco da grana em cada lugar. Esse é o principal motivo para a gente diversificar, a gente não deixar tudo num lugar só, porque se eu tiver tudo num lugar só e aquele lugar, aquele investimento, aquele banco der ruim, eu perco tudo de uma vez. Por isso que usam muito aquela frase, né? Não deixe todos os ovos na mesma cesta. Imagina que você tem uma cesta com todos os ovos que você tem. Se você tropeçar e cair, todos os ovos vão quebrar de uma vez. Outro benefício da diversificação é que quando você investe seu dinheiro em lugares diferentes, você acaba aprendendo mais sobre investimentos diferentes. Por que a maioria dos brasileiros deixa o dinheiro na poupança, que é considerado o pior investimento? Porque eles nunca aprenderam sobre outro investimento e não sabem como colocar em outro lugar. Eles deixam na poupança desde 1980 e vão levando com a barriga porque não tem noção de como investir num tesouro direto, num CDB, num fundo imobiliário. Pode ser bem melhor. Então, um outro benefício da diversificação é que ele te força a aprender mais sobre investimentos melhores. Aí você aprende a investir na prática, você perde o medo, começa a colocar sua grana em opções que começam a render, fazem a sua carteira de investimento render bem mais do que antes. Então, quando você investe em lugares diferentes, além de diversificar, né, você vai aprender sobre investimentos novos. Outra vantagem da diversificação é que quando você investe em lugares diferentes, além de reduzir os seus riscos, você aumenta a sua chance de otimizar, de aumentar a rentabilidade dos seus investimentos, por causa dos ciclos de mercado. Por exemplo, hoje, os investimentos de renda fixa estão uma maravilha, estão em alta. CDB, Tesouro Direto, pagando 10%, 12% ao ano, isso aí é ótimo. Só que até 2022, esses mesmos investimentos aí estavam rendendo 4%, 3% ao ano. E lá atrás, eram os investimentos de renda variável, ações, fundo imobiliário, fundo de investimento, que estavam disparando e rendendo pra caramba. Agora pensa, quem só tinha investimento de renda fixa em 2022 estava lascado, porque estava rendendo uma merreca. Porque a gente estava vivendo um ciclo bom para os investimentos de renda variável. Mas hoje, quem só tem dinheiro na renda variável está meio mal, porque os investimentos de renda variável estão numa fase meio ruim há algum tempo. E a renda fixa que está em alta. Agora, quem é que está se dando bem o tempo todo, tanto em 2022 quanto hoje? Quem tem grana nos dois, quem diversificou,
Quem tem dinheiro na renda fixa e na renda variável se deu bem. Tanto lá atrás, porque a renda fixa estava ruim, mas a variável estava boa, e hoje é o contrário. Então, a diversificação ajuda você a ter boas rentabilidades, né, em todos os momentos e todos os ciclos de mercado. Como que eu consegui uma rentabilidade de 40% ao ano em 2023? Com a diversificação. Aquele ano as minhas ações foram meio ruins, meus fundos imobiliários foram meio sem graça, mas para compensar, os meus investimentos em renda fixa e em criptomoedas foram ótimos. Se eu só tivesse ação em fundo imobiliário, eu teria me lascado, minha rentabilidade teria sido bem menor. Mas como eu tinha um pouco em cada lugar, eu me dei bem, mesmo em períodos de crise. Aí alguém pode perguntar, Duda, eu tenho 10 mil reais e tá tudo no CDB com cobertura do FGC. Eu preciso diversificar? No seu caso, você tem uma grana boa num lugar que tem FGC, que é aquele seguro que cobre até 250 mil do seu valor investido. Então, você não precisa se preocupar tanto com a questão da segurança, mas você já pode diversificar pensando nos outros dois pontos que eu falei. Primeiro, a diversificação para você conhecer melhor outros investimentos. Quem fica a vida toda no CDB é tão leigo quanto a pessoa que fica a vida toda na poupança. Pode ser que você esteja com dinheiro só no CDB porque você tem medo de diversificar e de aprender sobre opções que podem render mais. E tem também a questão dos ciclos. Hoje, seu CDB deve estar rendendo bem, 10%, 12%. Só que daqui a 1, 2 anos, a rentabilidade dele pode cair. E aí, quando você resolver migrar uma parte da sua grana para outros investimentos, você pode pagar muito mais caro. Porque se lá na frente a renda variável começar a render mais, os investimentos como ação, fundo imobiliário, fundo de investimento, vão ficar mais caro para você comprar depois. Então, se você tem aí 5, 10 mil no CDB, a segurança está ok. Só que o ideal é você ir evoluindo mesmo assim. Agora vamos pensar um pouco sobre os tipos de diversificação. A gente tem várias formas de diversificar os investimentos, mas eu vou falar aqui sobre 5 diversificações importantes que você tem que ter. Seja pobre ou seja rico, tá? A primeira é a diversificação no tipo de investimento. A gente pode ter uma grana no investimento de renda fixa, que são principalmente poupança, caixinha, cofrinho, porquinho, CDB, LCI, LCA, tesouro direto. Só que a gente também tem as opções de renda fixa sem cobertura do FGC, que nem é o caso da Inco, por exemplo, que eu gosto pra caramba. Ela não tem cobertura do FGC, mas rende quase o dobro dos investimentos que tem. Então, o ideal é você ter uma grana em investimentos de renda fixa diferentes. Você tem uma grana na caixinha do Nubank ou do PicPay, para guardar sua reserva de emergência. Você tem uma grana no Tesouro Direto, que é considerado o investimento mais seguro do Brasil e é muito bom para quem está pensando na aposentadoria lá na frente. Você pode ter uma grana num CDB que paga 110% do CDI, porque ele rende melhor que os outros dois. Aí beleza. Além disso, você pode diversificar e ter uma parte do seu dinheiro nos investimentos de renda variável. Só que cuidado, investimento de renda variável pode render mais, só que tem mais risco. Ações, fundo imobiliário, fundo de investimento, criptomoeda. Então, o ideal é você ter uma parte dos seus investimentos aqui na renda variável. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Quanto, né? Quanto que eu tenho que ter? Calma lá. Você pode ter uma graninha em ações para diversificar e saber como é que funciona o mundo da bolsa de valores. Lembra que eu falei que se você não investir, você não vai entender e vai continuar com medo? Tem que tentar. Você pode investir em criptomoeda lá na Binance, comprar Bitcoin, Ethereum e Solana, por exemplo, que são 3 das mais importantes aí do mundo, criptomoedas. Você pode investir uma grana em fundo imobiliário para você ter uma graninha investida no mundo dos imóveis. Ou investir em imóveis, só que aí é para quem já tem mais grana, né? Terreno, imóvel e tal. São tipos diferentes de investimentos. Agora eu quero falar sobre a diversificação nos segmentos diferentes que existem dentro de cada um deles. Por exemplo, quando você investe num CDB, você está investindo em alguma coisa relacionada a banco. Tá ótimo. Agora, quando você investe no Tesouro Direto, você está investindo numa coisa relacionada ao governo do Brasil. Também é muito legal. Quando você investe na Inco, você está investindo numa renda fixa relacionada ao setor imobiliário, construção, shopping, prédio, empreendimento, que normalmente são os investimentos que mais fazem pessoas milionárias. Agora vamos pensar no mundo das ações. Você pode investir em ações? Com certeza. E tudo isso que eu tô falando, galera, não é coisa de rico, tá? Você pode investir R$50 por mês nisso aí.
Nada disso aqui que eu tô falando tem a ver com você investir 10 mil, 100 mil, 5 mil. Não! Eu mesmo, antes de ter meu canal, eu investia 50 conto por mês, 100 reais por mês, tá? Agora, você pode investir em ações, só que tem ações de vários tipos de empresas diferentes, de segmentos diferentes. Tem ação de banco, Banco do Brasil, Bradesco, Itaú, Caixa Econômica, Nubank. Tem ação de empresa de tecnologia, Tesla, Nvidia. Tem ação de empresa de saneamento, de esgoto, Sabesp, de petróleo, de energia elétrica. No ano retrasado, acho que foi 2023, deu uma baita treta nas ações da Americanas. Quase foi a pó. Todo o dinheiro dos investidores que tinham ações lá por causa do escândalo que rolou lá, né? Quem investia em ações, mas só tinha ações da Americanas, se lascou. Porque ele diversificou em investimentos diferentes, só que colocou tudo na mesma empresa, no mesmo segmento. Por isso que é importante investir em empresas diferentes, de segmentos diferentes. Vamos pegar um exemplo de fundo imobiliário. Eu acho top, maravilhoso. Tem aula completa sobre isso aqui no canal, eu amo, né? Só que aí a gente vai ter fundo imobiliário relacionado a shopping, a galpão, a prédio corporativo. Agora, pensa numa pessoa que ela até diversifica em ações e fundos imobiliários, só que nos fundos imobiliários, ela só investe em fundo imobiliário de shopping. Tá bom, é legal. Só que na pandemia teve o lockdown, lembra? E todos os shoppings tiveram que fechar as portas por um tempão. Quem só tinha fundo imobiliário de shopping se lascou, porque diversificou nos investimentos, só que não diversificou em áreas e segmentos diferentes, entendeu? Outro tipo de diversificação importante é com relação à empresa, banco ou corretora que você deixa a sua grana. É interessante você diversificar e ter uma grana em lugares diferentes, em bancos diferentes. Claro que isso aí vai ficar mais importante quando você tiver mais dinheiro, mas já é importante você entender isso para você seguir o raciocínio aqui. Imagina que você tem 500 mil, só um exemplo, e você diversificou essa grana em 8 investimentos diferentes, só que todos os investimentos diferentes estão no mesmo banco e de repente aquele banco quebra. Ferrou! Mesmo tendo 8 investimentos, todos eles estavam no mesmo lugar. E se aquele banco, ou aquela plataforma, ou aquela instituição der ruim, você se lasca. Então é bom você ter uma grana em aplicativos diferentes do seu celular. Galera, hoje em dia é de graça. Você abre conta em corretora, em banco de graça. Por exemplo, eu gosto de deixar a minha reserva de emergência no cofrinho do PicPay. Eu gosto de ter CDB no Banco Sofisa. As minhas ações eu gosto de deixar no BTG. Cripto, eu deixo uma parte na Binance e um pouco na minha carteira da Ledger. Assim, eu diversifico não só o tipo de investimento, mas eu deixo cada um deles numa instituição diferente para reduzir mais meus riscos de perder tudo por causa de um banco que quebrou, por exemplo. O quarto tipo de diversificação tem a ver com a moeda ou o país que você está investindo. Imagina que você investe em banco, em empresas brasileiras e tal, em ações, só que de repente acontece uma desgraça com o nosso país, que nem aconteceu com a Argentina ou a Venezuela. Ferrou! Porque você até investia em várias coisas, você diversificou, só que tudo no mesmo país e na mesma moeda. Quem vivia na Argentina e não tinha nada em dólar ou criptomoeda, se lascou. Porque lá a moeda deles, o peso argentino, que derreteu. Então muita gente perdeu grana pra caramba, porque tudo que eles tinham estava no mesmo país e na mesma moeda. Por isso que é importante você ter uma grana investida em ações dos Estados Unidos, em criptomoeda, que é um ativo que não pertence ao nosso governo, nem é baseada no real. Ter uma grana em dólar, numa empresa que nem a Nomad, por exemplo. Eu fiz vídeo sobre isso recentemente aqui no canal. Aí, se der ruim com a nossa moeda ou o nosso país, a gente vai se prejudicar, só que vai se prejudicar menos, porque a gente tem uma parte do nosso patrimônio em coisas que não estão aqui no Brasil. E a última diversificação que eu quero falar aqui tem a ver com o prazo do investimento. Você sabe que tem vários investimentos hoje em dia com prazos diferentes. Alguns se investe e você pode pegar a grana de volta quando você quiser. Tem outros que você investe e você só pode pegar a grana depois de 6 meses, 1 ano, 5 anos, 10 anos. Então, quando você investe, você tem que ter opções de vários tipos de prazo. Por exemplo, tem como você guardar o dinheiro da sua reserva de emergência no Tesouro Direto 2045? Que você só vai pegar a grana daqui a 20 anos? Não, não faz sentido nenhum. Porque reserva de emergência
tem que estar num lugar que você pode pegar a grana a qualquer hora, para a situação de emergência quando ela surgir. Mas se você está investindo pensando no seu futuro, na sua aposentadoria, você já pode investir numa coisa que vai demorar 10, 15, 20 anos. Assim, quanto maior o tempo, maior a rentabilidade e maior a bola de neve dos juros compostos a seu favor. E ao mesmo tempo, você não está com pressa nenhuma, porque você está investindo pensando a longo prazo, né? Então, diversifica, coloca o seu dinheiro em investimentos com prazos diferentes de acordo com o objetivo daquele investimento. Eu já vou dar as dicas aqui sobre como eu acho que o pobre tem que diversificar, mas antes eu quero só explicar a diferença entre diversificação e pulverização. Diversificação é quando você investe sua grana em lugares diferentes, e isso é ótimo. Pulverização é quando você exagera muito nisso. Aí você acaba dividindo tanto o seu dinheiro em tanto investimento que acaba ficando com 1 milhão de investimento com uma merrequinha em cada um deles. Ah, Duda, eu vou diversificar aqui em 120 ações. Só que aí o peão fica com R$1 em cada ação. E aí se ela explodir e valorizar 1000%, você vai ganhar R$10 de lucro. Grande porcaria, entende? Então, é bom você diversificar, mas cuidado para você não exagerar, senão você vai ficar com muito investimento, mas sempre com valor muito pequeno em cada um. Tem um livro que é bem polêmico, mas que eu particularmente gosto. Esse aqui, porque ele faz a gente pensar, chama Os Axiomas de Zurique. Tem muita gente que não gosta dele, mas eu acho que ele faz algumas reflexões. Por exemplo, tem uma parte do livro que ele fala assim: tem um monte de gente que fala para você investir um valor que você possa perder. Eu não concordo. Se é um valor que você pode perder, é porque é um valor merreca do caramba, que não representa nada pra você. Então de que adianta investir R$10? Se o investimento disparar e valorizar pra caramba 10 vezes, você ganha 100. Isso não vai mudar a vida de ninguém. É o que ele fala no livro, eu acho interessante. Então, e eu mesmo falo isso o tempo todo. Investe aqui uma grana que você pode perder. Mas se for um valor pequeno demais, mesmo que o negócio dispare, você não vai ganhar uma quantidade boa que vai mudar a tua vida. Porque você só tinha uma merreca, aí você ficou com 10 vezes mais merreca. Então, calma, a gente tem que ter cautela, tem que ter equilíbrio, tá? Não tem regra de quanto tem que ser e tal. Eu invisto todo mês em 12 ações, em 12 fundos imobiliários, e com relação à criptomoeda, eu já investi em mais de 40. Mas eu tenho todo um raciocínio, uma estratégia do porquê que eu faço isso. Não faço aleatoriamente. Inclusive, eu tenho uma aula aqui no canal onde eu falo sobre como é a minha estratégia de investimentos. Vou deixar um cartão aqui no final para você clicar e assistir no final desse vídeo. Agora eu quero passar uma dica aqui, algumas dicas, sobre como diversificar, principalmente levando em conta as pessoas que não têm tanta grana, né? Primeiro, lembra que o mais importante não é o valor que você investe, mas a disciplina para investir todo mês. Um pobre que investe todo mês pode juntar muito mais grana lá na frente do que um rico que investe de vez em quando. Porque no mundo dos investimentos, os juros compostos são o seu maior amigo. É aquela bola de neve que faz seu dinheiro crescer ao longo do tempo. E é o dinheiro ao longo do tempo que pode fazer você juntar 100 mil, 1 milhão ou até mais, mesmo sendo pobre. Sabia que dá pra você juntar mais de 1 milhão até na poupança? Só que vai demorar mais tempo. Então a primeira coisa que você tem que definir é quanto do seu patrimônio você quer deixar na renda fixa, que são os investimentos mais seguros, conservadores, mas que costumam render menos do que a renda variável, e quanto por cento da sua carteira, da sua grana, você quer deixar na renda variável, que são os investimentos que têm mais risco, mas que podem te enriquecer mais rápido também, tá? Antes disso, antes de mais nada, é obrigatório você ter pelo menos 3 mil na sua reserva de emergência. Nem pense em fazer nada, nem pense em comprar tênis, relógio, nem pense em comprar ações, criptomoeda, se você ainda não tem uma reserva de emergência. Aí é obrigatória a tua prioridade máxima, porque sem ela você vai se ferrar mais cedo ou mais tarde. E aí você vai se endividar e depois vai demorar anos você sair do buraco, tá? Então, reservas de emergência é a prioridade. Aí, você tem que pensar em quanto por cento da sua carteira você quer ter na renda fixa e na variável. Lembrando que essa distribuição, ela pode ir mudando ao longo da sua vida. Eu, lá atrás, no começo, eu tinha 100% do meu patrimônio tudo na renda fixa. Só que à medida que eu fui estudando, eu comecei a migrar uma parte para a renda variável. Primeiro eu deixava 90% na fixa e 10% na variável, depois 70% na fixa e 30% na variável. E hoje,
como eu já tenho uma grana mais legal na renda fixa, eu já arrisco e deixo 50% em cada. 50% na fixa e 50% na variável. Então a minha dica é, começa a investir e quando você já tiver uma graninha ali na renda fixa, 5 mil, 10 mil, CDB, Tesouro Direto e tal, você começa a dividir os investimentos mensais que você vai falar. Não se apega a valor, mas sim a percentuais. Por exemplo, se você tem R$200 por mês para investir, começa a investir 150 por mês na renda fixa e R$50 na renda variável. Aí, todo mês você vai ver crescendo mais o seu patrimônio na renda fixa, que te dá aquela segurança, aquela tranquilidade, mas ao mesmo tempo, 25%, um quarto do valor que você investe todo mês, você já está botando na renda variável, que tem mais risco, mas que pode disparar mais rápido. Se você investe R$100 por mês, começa pela renda fixa, e aí quando você já estiver disposto a começar a aumentar um pouco do seu risco, em busca de uma rentabilidade melhor, você começa a investir R$75 por mês na renda fixa e 25 na renda variável. Um dia, quando sua vida estiver melhor, você puder investir R$1.000 por mês, aí você faz o mesmo cálculo. 750, 75% na renda fixa e 250 na renda variável, 25%, entendeu? Isso é muito bom, porque fazendo assim, os seus investimentos de renda fixa vão sempre aumentar mais rápido, porque você está priorizando ela, colocando mais dinheiro lá, né? Só que vai chegar uma hora que você já pode ter 50 mil, 100 mil, 300 mil na renda fixa, aí você pode começar a aumentar o valor que você aporta aqui no investimento de renda variável todo mês, que nem eu faço hoje, que eu divido meio a meio. Então, não fica se apegando a valor. Ai, Duda, você acha que eu devo investir R$200 na renda variável? Não, esquece. Pensa em percentual de quanto você quer ter. Assim você vai sempre poder falar, eu tenho 70% na renda fixa e 30% na variável. 80% na fixa, 20% na variável. 50% na fixa e 50% na variável. Que nem eu hoje, né? Tem investidor, que nem o Luiz Barsi e o Bruno Perini, que deixam quase tudo que eles têm na renda variável. Eu ainda arrisco menos que eles. Mas pode ser que um dia eu comece a investir mais na renda variável do que na renda fixa. E a gente vai avançando e evoluindo aos poucos, de acordo com o nosso perfil de investidor. Tem investidor que eu conheço que é multimilionário. E mesmo assim, ele investe mais na renda fixa do que na variável. Não tem certo e errado, o importante é diversificar. Então é isso, galera. Aulão completo sobre esse assunto para você tirar todas as suas dúvidas aí, tá? Eu vou deixar 4 outros vídeos importantes aqui na tela para te ajudar. Aqui tem uma aula sobre a minha estratégia de investimentos todo mês. Aqui eu falo sobre como ter uma carteira de investimento que rende bem melhor que a maioria. Aqui um aulão sobre como comprar dólar e dolarizar sua carteira. E aqui um aulão sobre fundo imobiliário. Tamo junto, galera!